Agora, André, o senador Rogério Marinho se manifestou após essa decisão da corte de adiar mais uma vez esse julgamento. O que ele falou sobre esse assunto, André? Pois é, Lívia, ele se manifestou sim. O líder da oposição no Senado diz que a casa precisa votar a medida o mais rápido possível. O senador foi um dos apoiadores da pressão que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, começou a fazer de forma oficial contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu apurei hoje à tarde que a bancada ruralista protocolou, nas últimas horas, um requerimento para que o marco temporal tenha tramitação urgente no Senado, ou seja, sem passar pelas comissões. O documento foi protocolado pelo senador Ciro Nogueira e teve 23 assinaturas de senadores favoráveis a essa urgência. O senador Rogério Marinho se manifestou no plenário sobre a pressa na apreciação do tema. A Câmara já cumpriu o seu dever, já votou o marco temporal e por maioria estabeleceu, a condição cronológica, que permite que nós tenhamos um mínimo de tranquilidade, de segurança jurídica e de previsibilidade daqui por diante. Falta o Senado cumprir sua parte. E o posicionamento do marco temporal no Congresso precisa ser concluído pelo Senado, já que a Câmara aprovou a medida por 283 votos a 155. Esse resultado expressivo também foi mobilizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que agora, como a gente destacou aqui, lidera a pressão sobre Pacheco. O presidente do Senado tem dito que vai adotar cautela para pautar o marco temporal, ainda sem prazo para entrar em análise. Lívia. Obrigada, André Anelli, pelas informações diretamente aí de Brasília. Até já. Mais uma rodada de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Vou começar agora com a Dora Kramer, então. Dora, nós tivemos, então, recentemente a aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados. Isso foi considerada uma derrota para o governo do presidente Lula, embora haja falta de consenso entre os próprios governistas em relação a essa pauta. Lembro, inclusive, que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é favorável ao marco temporal. E hoje as atenções se voltaram para essa discussão no STF, que mais uma vez, com esse pedido de vista, esse julgamento foi adiado. Pode ter relação com essa fala do próprio senador Rogério Marinho de que é atribuição do Senado discutir isso agora, é competência do Legislativo se debruçar sobre isso e que, concordando com isso, o STF, embora sob outros argumentos, tenha suspenso esse julgamento hoje? Faz sentido? Olívia, até faz, mas a situação é bem complicada, porque essa bola está quicando e quicou de novo de volta para o Congresso. Ali, no Supremo, há uma opinião de que seria bom que o Senado decidisse essa questão nesse meio tempo, enquanto corre esse prazo de vista de 90 dias. Só que no Senado, hoje, o que eu pude perceber é que, e a gente vê quando o presidente Rodrigo Pacheco fala em cautela, isso aí que eu vou trazer, combina, né? É que a despeito de ter uma ala que quer urgência e quer pressa, há uma outra ala, a qual parece que se alia o presidente Rodrigo Pacheco, quando fala em cautela, que prefere que não tenha tanta urgência assim, que a questão volte para o Supremo. Por quê? Ainda tem. E aí, para que ela voltasse, seria preciso não ter essa urgência, porque ela passaria essa questão por duas comissões, por convocações de audiências, né? Então, isso aí levaria bastante tempo. Então, fica uma bola que fica quicando para lá e para cá, e que vai render, a gente vai assistir, eu acho que não antes do recesso, tá? Do Legislativo e do Judiciário, que vai ser agora em julho, mas em agosto. Em agosto, essa questão, essa, digamos assim, disputa virá firme. O que vai prevalecer lá dentro do Congresso, né? É a posição do presidente Rodrigo Pacheco, que é de cautela, ou seja, levar essa questão, sabe, mais adiante, deixar correr o tempo e
devolver a bola para o Senado, ou vai se ter essa questão da urgência com o Senado votando antes do Supremo. Agora, eu não sei, claro que você vai chamar o Kobayashi, né, para ver a questão, porque é uma curiosidade minha que eu tenho, e ele, que é da área jurídica, que pode esclarecer. Tudo bem, e se o Senado vota e derruba, vai na opinião da Câmara, toma qualquer decisão? Como é que fica a votação? Como é que fica o Supremo? Vale a posição do Supremo? Quem vai falar por último nessa situação? Kobayashi, eu nem vou te fazer a pergunta de novo, tá? E a pergunta da Dora. Se for uma decisão contrária à que a Câmara adotou na votação do marco temporal, como fica a situação do STF, hein? Olha só, o STF tem mais poder nessa disputa do que o próprio Congresso, justamente porque a discussão é da interpretação constitucional do artigo 231. Quando o artigo 231 da Constituição, lá em 1988, dizia a respeito da demarcação das terras indígenas, estava dizendo a partir daquela data, ou deixaria naquela época essa questão temporal aberta. Essa é a discussão, a interpretação que o Supremo está fazendo a respeito do artigo 231 da Constituição. Então, hoje, o STF está debruçado sobre o texto da Constituição. Se vier uma lei que confirmar essa tese, isso reforça. Mas se a lei não disser isso, for no sentido contrário, ou se arquivar esse projeto de lei, o debate no Supremo Tribunal Federal continuará a respeito da interpretação do artigo da Constituição, que está acima da lei. Entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, vai valer a palavra do STF a respeito da interpretação que se dá ou não ao artigo 231, que eu acredito vai caminhar pela decretação do marco temporal, sim, em 5 de outubro de 1988, porque o STF já tem um histórico de decisões nesse sentido.